pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talk. Só que agora, né, acho que vocês já perceberam que a gente tem uma novidade. É o primeiro podcast voltado com startups, voltado à gestão de pessoas, que pega todos os assuntos do momento e traz para a realidade das empresas. Quando a gente começou lá atrás no YouTube, ninguém imaginou que o processo ia se desenvolvendo até chegar nisso aqui. Lembrando que agora o nosso Tangerino Talks também está no Spotify e você pode seguir, já vai estar aí a descrição para vocês. E antes de passar para os meus grandes amigos, que a gente agora passa mais tempo juntos do que tudo, a gente queria homenagear essa estreia, né, que foi um trabalho longo, muito esforçado, 3 meses, mais os 6 meses de preparação de estudo da nossa audiência, né? Um grande amigo nosso que teve uma filhinha recentemente, que teve a Larinha, acho que vocês já sabem quem que é, que transformou isso tudo possível. Então, vai dar tudo certo esse projeto. E um abraço, né, pro nosso querido amigo Léo, pra Larinha, pra todo mundo. E aí, Simão, animado? Mais papo, mais conversas, mais reflexões. E creio eu que daqui pra frente é só subir, como sempre foi. Né não, Leandro? Eu acho também. Agora é o formato que a gente tinha idealizado lá no comecinho, né? Foi o embrião do negócio, né? A gente... no final do expediente a gente sentava na mesa, ficava lá conversando, ficava batendo papo, não sei o que, sempre alguma coisa trabalhista, de RH. E a ideia é isso, vamos levar isso pro podcast, acrescenta, ajuda, né? Vai ajudar bem as pessoas, a gente fica debatendo, fica se xingando ao outro, né? E dá tudo certo. Agora, estamos aqui. É isso aí. Então, obrigado, hein, Léo? Agradecendo também. Papai, obrigado, papai. Seguinte, pra vocês entenderem, principalmente a concorrência que está assistindo, o Tangerino Talks, ele foi um processo longo. Então, a gente começou com o YouTube para ver o que estava acontecendo, jogou o Gente de Gestão para ver se ia ser algo que ia ser impactante. Então, no futuro também teremos convidados. Então, assim, a gente pegou o que estava no hype do momento, a gente pegou todos esses podcasts que fazem sucesso, a gente seguiu o fluxo, seguiu o flow, e aí até chegar nesse formato para todo mundo assistir. Lembrando, pessoal, toda terça, 19 horas, ao vivo, a gente vai estar aqui. Esse foi uma surpresa, né? O pessoal fez a divulgação, mas a nossa ideia é estar sempre interagindo com vocês. Então, vocês podem mandar perguntas, podem entrar em contato tanto aqui no Instagram quanto no próprio YouTube, né? No chat. A gente tem uma equipe aqui no fundo acompanhando tudo. E lembrando que vocês vão ter o programa completo no Spotify e no canal aqui do Tangerino vai ter um compilado. Qual que é o nosso objetivo? Antes a gente pegava uma pauta, trazia essa pauta e falava tudo dela no máximo uns 15 minutos. Agora a gente vai trazer um assunto do momento que pode trazer dificuldades para os gestores, pode trazer dificuldades para as pessoas, mas também uma coisa mais entretenimento, uma coisa mais do nosso dia a dia. Tipo um papo que a gente tem indo para o jiu-jitsu, né? É isso aí. Então, pessoal, o programa de hoje a gente vai pegar o que está mais falado. A gente tá todo mundo tá preso em casa, todo mundo assistindo o Big Brother e tá acontecendo a questão lá do assédio. A gente tá querendo trazer como que a gente age com isso, não é fugir do assédio não, mas como se isso acontecer dentro da empresa, como é que a gente tem que agir. Aí antes da gente começar, eu queria saber uma percepção sua, Leandro. Como é que você tá vendo esse momento, que tá todo mundo assustado com o assédio? A gente sabe que é uma coisa comum nas empresas, né? Como é que... Comuns, né? Sim, acontece nas empresas. A questão é saber... o maior problema é que o assédio, ele é uma questão pessoal, né? Então, é aquela história de alguém da empresa, pode ser superior, pode ser da mesma hierarquia. Até tem casos de pessoas de uma hierarquia abaixo, né? Estão posicionados abaixo, fazer assédio com alguém que está hierarquicamente acima. Tem até questões sobre isso. Então isso tem muito a ver com a pessoa em si. Existe um requisito mínimo, né, que fala, pelo menos, ele tem que ser continuado, tem que ser prolongado, né? Tem que ser, não é uma coisa pontual, alguma coisa assim, até porque assim, não é uma regra, mas existem questões que já de pronto já mostram que é assédio moral. Continuamente, né? Exatamente. Mas antes da gente entrar na forma, né? Eu, por exemplo, sofri... A gente não vai entrar nessa questão de assédio moral agora, não. Por exemplo, como que um funcionário que está tendo uma situação que o está incomodando, ele pode trazer isso à tona? Por exemplo, ele vai no YouTube, ele vai no Instagram, ou ele vai procurar o RH e o DP? Qual que é, tipo assim, o caminho correto antes de chegar a um assédio moral, entendeu? São vários caminhos, né? Eu acho que o importante é a pessoa que esteja sofrendo
o assédio moral, ele reúne provas, né? Ou testemunhal, ou via documento, até gravação ambiente. Você pega o celular, a pessoa passa todo dia ali, te xinga, fala alguma coisa, você tá ali com o celular ali, tá gravando o ambiente, né? Não tá alguma coisa pessoal. E aí reúne provas para isso. A partir daí você pode procurar um canal que a empresa tenha, ou procurar diretamente o RH, se não houver um canal específico. Muitas empresas têm um canal específico, né? Tem ou um e-mail ou um telefone que aí até resguarda um certo anonimato. Enfim, cada empresa tem o seu método. Então dá para fazer administrativamente, a empresa resolve e tal. Se não conseguir resolver isso via empresa, existe aí Ministério Público, sindicato, entrar na própria Justiça do Trabalho também para pedir alguma coisa, civil, criminal, enfim, dependendo da situação. Então, internamente dá para resolver. Mas, se não conseguir internamente, tem outros canais, entendeu? Eu penso assim, que até voltando para esse caso, né, de reunir provas e tudo mais, é muito interessante tentar resolver isso internamente ou até antes de chegar num nível que cause um grande prejuízo mental e tudo mais na pessoa, né, dela se sentir mal mesmo, para baixo. Então, assim, eu acho que quando a pessoa sente que está sofrendo com isso, que isso está machucando ela de alguma forma, é realmente procurar o gestor, o RH, quem tem capacidade para estar conversando com ela ali naquele momento, para entender a realidade dela também e poder atuar até preventivamente. Porque quando a pessoa chega a ponto de estourar, de procurar já a justiça mesmo, né, é bem pior, porque até chegar aí ela já sofreu muito. Normalmente o assédio moral ele aparece escrito quando há uma rescisão, seja a empresa mandando você embora ou também pode ser no pedido de rescisão indireta. Rescisão indireta, né, o Leandro até pode explicar melhor, é quando o funcionário manda a empresa embora. Tipo, ó, não quero ficar mais aqui, tô entrando na justiça, encerro meu contrato, mas aqui, ó, eu quero todos os meus direitos. Não estou continuando aqui porque vocês não estão cumprindo a sua parte. Normalmente é falta de pagamento, falta de pagamento de FGTS. Eu, particularmente, nunca convivi com uma rescisão indireta com base em assédio ou outras coisas, mas quando você entra lá, né, Leandro, você bota tudo que está acontecendo. Saiu por causa disso. A rescisão é um momento muito complicado. Então, por exemplo, o Leandro falou sobre questão de provas. Tudo que é pesado, assim, igual uma justa causa, você precisa ter certas provas. Mas muitas vezes, o assédio e a reclamação, ela só aparece após o funcionário ter sido mandado embora. Então, o que eu tô falando aqui não é que não existe assédio, mas também que tem que ter. Eu queria a opinião de vocês no seguinte: até que ponto é um assédio moral ou até que ponto é uma cobrança? Eu vou dar um exemplo. Eu já trabalhei, acho que eu vou começar até pelo Simão, que também já rodou muito, porque ele é advogado, então ele faz a mesma coisa em vários setores, né? Então, por exemplo, eu trabalhei mais de 10 anos na construção civil. A cultura que tinha dentro daquele setor, ela é totalmente diferente de quando eu fui trabalhar em TI. Nem é aqui meus empregos atuais, não. Na empresa antiga. Então, eu passei 10 anos com um certo costume. Então, tá errado isso, arruma isso aí, tal. Quando eu cheguei numa nova cultura, eu percebi que aquelas falas muitas vezes machucavam. Por exemplo, isso aí tá tudo errado, só arruma isso aí. Joga o capacete. Não. Então, tipo assim, uma coisa você fala, tá tudo errado, vamos arrumar isso aí, tá? Outra coisa, e tô falando isso no próprio escritório, não é de produção, não. Outra coisa é eu chegar, acho que isso aqui tá errado. Não acredito que você me falou isso. Eu até fui instruído a falar assim, será que não está errado? Então, tipo assim, você concorda que às vezes uma coisa que pode ser considerado assédio moral numa determinada cultura, não é em outra empresa, em outro nicho? E se isso acontece, como que lá o juiz ou o advogado, ele vai falar, porra, a cultura entra nessa avaliação, porque tipo assim, não, isso aqui pra gente é normal, pra aqui não é, entendeu? Então tipo assim, existe essa avaliação também ou não? Ou é tipo, a regra é essa e acabou? Não, o assédio moral, ele tá muito ligado ao que a pessoa sente, né? Então, assim, é lógico que você vai ter culturas diferentes em cada empresa, a forma de falar, o ambiente de trabalho, enfim. Cobrança é uma coisa. Cobrança excessiva, você já começa num caminho mais perigoso. Humilhação, em qualquer empresa, isso é considerado assédio. Então, assim, é uma análise caso a caso, de fato.
Claro que como você mencionou, na questão da construção, você tem uma linguagem diferente, você fala mais pesado, o pessoal é mais bruto. Numa empresa que não tem essas características, você tem que dosar um pouco mais, porque é aquela história. E eu acho que vai muito na linha do que você falou, Simão, da questão das pessoas se entenderem ali no ambiente de trabalho, né? Às vezes não é por maldade, você está praticando a questão ali e a pessoa não está nem sabendo que está errando, né? Talvez você brinca dessa forma com várias pessoas e ninguém nunca achou ruim. Aí você vai brincar com um terceiro ali, novato, ou talvez uma pessoa que tá nova naquele setor, ela já não vai gostar. E que nem quando o João entrou nesse ponto, eu acho que é muito a questão do nicho. Dentro da própria construção civil, você vai falar e o cara não vai ver nada demais naquilo. Agora, se você usar essa mesma linguagem em outra empresa, uma empresa mais digital, mais moderna, assim, na ideia, né, de cultura, esse novo modelo de empresas que a gente tem hoje, provavelmente a pessoa vai se sentir ofendida. Então, realmente é uma questão do nicho. Eu acho que no nicho de construção civil, outros nichos, assim, dentro dessa área, a pessoa não vai nem pensar em acionar judicialmente, ou se não em procurar um gestor. Ela convive com aquilo no dia a dia dela e isso é normal. Agora, em outros setores já pode acontecer de forma totalmente oposta, né? Na nossa convivência, já se sentiu ofendido? Não, eu ainda não, graças a Deus. Ainda não. Você, Leandro? Por enquanto, não. E olha que eu levo vários entraves. Isso que eu queria perguntar, gente. Tipo assim, aqui nós somos entre amigos. E eu falo isso muito, todo mundo é amigo na empresa até que tem um problema. Então, se é muito amigo do cara, o cara entra em justiça contra a empresa. Então, certo é certo, errado é errado. Isso. Então, trazendo a nossa relação. A gente joga futebol junto, a gente sai junto e tal. O assédio pode ser considerado nessa relação de fora também ou só dentro do ambiente do trabalho? Vou te dar um exemplo. Perguntinha é boa, hein? Vou te dar um exemplo. Nós estamos jogando, Copa Startup 2021, hein, velho? Nós estamos jogando um torneio de futebol. E lá tem gente que gosta muito de ganhar, né, Simão? Isso. Então, em algum momento, você pode perder a cabeça, xingar e tal. Obviamente, evitando coisas crassas que não tem nem conversa, né? Mas, por exemplo, uma pressão mais forte. Volta, braço, tal. Esse abuso, ele pode ser, quando a gente fala abuso, é assédio moral e tal. Ele só é considerado para a empresa dentro da empresa ou quando há relação entre os funcionários? Eu sei que Você não quer tem uma responder regra, essa? mas qual que é a sua opinião? Porque, Eu vou na opinião. Lembrando, pessoal, o Tangerino Talks agora no podcast, ele é informação com entretenimento. Dentro do entretenimento tem opinião. Caso a gente em algum momento fale alguma coisa errada, que pode acontecer porque a gente não é perfeito, a gente, todo o início de programa, a gente vai ter um espacinho. Caneladas. Canelada. A gente vai falar assim, a gente errou nisso, errou naquilo, tal. Então, a gente pode ficar livre para seguir nossa opinião. Começa aí, Simão, você acha que vale ou não? Creio eu que não, né? Porque aí quando a gente entra no mundo desportivo aí, é competição, o sangue tá mais quente, você tá ali no calor, tomando sol na testa, correndo. Então eu acho que não entra esse mérito. É claro, né? Que a gente pode ter uma pessoa que se sinta ofendida e procure, mas assim, se a gente for parar pra pensar na questão assim prática da situação, do momento, eu acho que não se enquadra, né? E não somente numa Copa de futebol, mas tipo assim, relação normal, tipo a gente saindo, sabe? Tipo, fora do ambiente. É isso que eu queria ser sincero. Nesse caso, eu acho assim, existir, pode existir, claro. Eu penso que o assédio ele pode ocorrer em qualquer momento. Pode ser um tio seu, uma pessoa que te importuna a qualquer momento, toda hora, um parente, um amigo, pode acontecer. Mas normalmente você não vai ser amigo de quem te importuna, de quem vai te assediar, né? A gente se importuna o tempo todo um ao outro, então não tem problema. Mas assim, é bom a gente também pensar no seguinte, fora do ambiente de trabalho, é um ambiente competitivo, mas tem que saber também se há alguma relação com o trabalho, entre aspas, o assédio que foi falado ali. Isso. Então, por exemplo, o cara tá jogando futebol, e aí ele chega pro próprio chefe e fala assim, volta, pô, não sei o que, aí o chefe, oi, entendeu? Sabe, aí ele volta, aí o chefe, aí ele vai e volta, né? Não, deixa ele, tá tranquilo. Desculpa. Tá. Acontece, né? Isso não aconteceu. Não aconteceu, mas enfim. Mas, por exemplo, imagina, você tá no futebol e aí o seu chefe tá lá e você não volta pra marcar e fala assim, tá vendo, você é incompetente assim no trabalho também, e não sei o que, eu já te falei, assim como eu falo lá, e pá, não sei o que. Então, assim, você cria aí uma relação ali dentro. Isso pode ser considerado ao meu ver, tá? E aí entra também a questão da opinião,
ao meu ver, pode ser considerado um assédio também. Você tá relacionando ali com o trabalho, você tá, entre aspas, humilhando, diminuindo a pessoa. Mas sabe por que eu acho isso perigoso? É perigoso. Não, porque eu acho, assim, esse ponto de vista, porque, por exemplo, então, na mesma situação, vamos trazer pro futebol, que eu acho que tudo que a gente traz pro esporte é mais fácil. Nós estamos jogando futebol junto. Não xinguei, não falei que você é incompetente marcando igual você é incompetente trabalhando. Não falei isso. Mas eu fui lá e dei no meio do seu. Mas te machuquei. Te mandei pra fisioterapia. Isso tem aí. casos, né, que acontece, mas o próprio chefe, eu já ouvi falar nessas coisas. Exato. Então, o que acontece? Quando acontece uma situação dessa, você concorda que às vezes é um assédio, é um abuso, porque você machucou o cara fisicamente. Então, se a questão vai para esse lado do fora do serviço, a minha opinião, creio que amigos é negócio à parte. Então, tipo assim, uma coisa, eu acho que o cara tem que ser muito, né, muito tantã pra chegar e falar, você marca mal igual você bate seu ponto. Não. Mas, tipo assim, se isso... Não vai ser com tangerina, obviamente. Isso aí não vai acontecer. Digital. Mas, tipo assim, se não trouxer uma analogia, que você me falou que trazendo uma analogia pode fazer essa remessa. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo, eu acho isso... muito errado, entendeu? É muito forçado. É forçoso. E assim, que na questão que o Leandro levantou de um chefe, hierarquia e tudo que pesaria muito, eu acho que na situação que você colocou ficou muito claro. Tipo assim, o cara relacionou o profissional com o interpessoal. Agora, nessa questão assim do contato físico, aí o cara já pode falar que é contato de jogo, esporte de contato, aí fica mais fácil argumentar. Aconteceu com você, né, Simão? Não, jamais. Gente, o Simão é fera. Excelente jogador. Excelente jogador. São meus amigos. Seguinte, então aqui a gente quis pegar o hype do Big Brother, por quê? O que tava acontecendo lá? Eu posso falar o nome ou vai ter processo? Não, pode, tá tudo falando. Obrigado, doutor. Então, Carol Conká fez um abuso com aquele outro menino lá que eu não sei o nome. Eu fico muito chateado que vocês estão me obrigando a ver Big Brother pra render o bloco. Lucas. Então, Penteado. ela ficou em cima do menino, xingando o menino, batendo no menino, batendo assim, né? Não deixando o menino respirar. Grave ameaça, né? Porque ela falou que ia agredir ele, teve situações assim. Mas não aconteceu. Razoabilidades, mas eu não sou o Thiago Leifert, então ninguém vai receber voto aqui. Nem Boninho. Não. Se eu pudesse escolher os 12 participantes. Então, tipo assim, a minha dúvida é a seguinte, se você pegar o caso da Carol Conká com o Lucas, ambos têm a mesma hierarquia. Ela não era líder, ela não era nada. Ou era, não sei. Não. Então todos eram iguais. Fechou? Então existe um assédio moral. Vamos trazer isso como o Big Brother fosse uma empresa. Mesmo nível hierárquico, existe um abuso moral? Existe um abuso tipo assim? Porque na nossa cabeça leiga, na cabeça de muita gente, o abuso normalmente vem de cima. Alguém de cima está usando o seu cargo mais poderoso para te fazer uma coisa que você não está gostando ou uma cobrança exacerbada. Existe do mesmo nível ou pior, de baixo para cima, existe essa possibilidade ou não? Lembrando que eu não estou falando da Carol Conká, estou falando trazendo para o mundo empresarial. Trazendo para o mundo, puxando. Então, João, tem sim. O assédio moral ele se configura tanto de cima para baixo, quanto entre iguais, quanto até de baixo para cima, é lógico. O mais comum que a gente consegue ver aí, que a gente mais vê pelo menos, é o de cima para baixo. Porque é um poder que é exercido sobre a pessoa que influencia na questão tanto da hierarquia, o medo de perder o trabalho, se sujeita a determinadas situações para poder continuar, enfim, exclusão. Só que, assim, você pode, um amigo de trabalho, a gente consegue também humilhar o outro, né? Gerar um desconforto, né? Exato, ainda mais em ambiente competitivo. Em ambiente competitivo, você tem muito disso. Mas a empresa é um ambiente competitivo. Então, mas existe um limite. Mas você entendeu que eu tô... Sim. Eu acho que a gente tem essa essa pureza de falar para um âmbito esportivo, empresa é competição, amigão. Se você não produz, se você não entrega, você tá fora. Não adianta você querer tirar essa... Mas existe um limite, entendeu? E também na empresa, quando você fala em empresa, todo mundo joga no mesmo time. Exato.
Exato. Tem condições iguais, né? Mas se tiver uma vaga só, ambos vão. Eu tô falando da competição saudável. Isso. Vou produzir mais fair pra play. ficar. É o fair play. Isso. Não. Aí é como se fosse uma corrida. Você tem 100 metros, quem chegar Primeiro ganha. Agora, tipo, um ficar humilhando o você outro. partir pro psicólogo. Fazer um monte de coisa com os amigos em volta, isolando aquela pessoa, enfim, de uma certa maneira humilhando aquela pessoa, aí sim, pode ser considerado sim. Existe também, até considerado também situações de assédio de baixo para cima, como eu tinha mencionado. Tipo, você desrespeitar a liderança, pô, você não sabe o que você tá fazendo. Eu acho que não. Eu acho que vai mais no tom de chantagem mesmo. Vamos pôr um exemplo prático. Vamos supor que tem uma pessoa que ela é da faxina. E ela chega todo dia e, tipo assim, fala assim, você é porco, você é isso, você é aquilo. Isso seria um tipo de assédio. Tá ofendendo, tá humilhando, né? Mas vai depender muito. Vai depender muito da situação. Mas eu acho que tá muito relacionado a você ter uma informação em que você consegue, tipo, fazer com que aquela pessoa ali em cima não consiga exercer a liderança dela, tanto com você quanto com outros, né? E ela fique anulada e de uma certa maneira humilhada ali perante os outros. Então, dá pra fazer sim, dá pra acontecer sim. Normalmente, então, é a questão mais da plateia. Isso. Então, quando existe uma plateia, sempre tem alguém querendo fazer quando tem plateia, sabe? Então, assim, normalmente a plateia, ele é na sua opinião, a plateia, você xingar alguém ou cobrar, porque xingar tá errado em qualquer situação. Mesmo na brincadeira tá errado porque ele é um ambiente profissional. Mas você fazer uma cobrança mais forte com plateia já é um passo para consideração, para caracterização do assédio. Moral do serviço? Não é regra, né? Porque assim, o cara pode fechar essa linha ali e te descascar, falar tudo que ele quer e não quer pra você. E aí você vai se sentir ofendido e entraria como assédio moral de toda forma. Só que a plateia com certeza é um fator que ressalta isso, né? Porque assim, se você tá entre amigos, entre colegas de trabalho, a pessoa chega e te desmerece talvez na frente de todo mundo, vai cair sua produtividade, você vai ficar desanimado, você falando, poxa, errei, podia ter me chamado numa sala, conversado, passado feedback. É até uma prática que eu tenho pra mim. Eu acho que quando você vai elogiar hoje, você elogia na frente de todo mundo, porque todo mundo gosta de elogio, mas quando é pra puxar uma orelha, consertar algum tipo de ação, é melhor você chamar no canto, conversar com a pessoa a sós, entender o que ela tá passando. Você também não sabe por que ela errou, né? Ela pode ter errado por N motivos, pode estar com um problema em casa, problema na família. Então assim, mas com certeza a plateia é um fator que vai ajudar aquela situação ser assédio. Mas também para quem está assediando também é uma situação que ela está se pondo em risco, né? Porque querendo ou não, se tem plateia, tem testemunha. Então fica muito fácil da pessoa que está sendo assediada tá provando isso aí. Eu concordo com você, Simão. Você ter a plateia, né? Isso potencializa de fato, né? E assim, é mais prova para conseguir demonstrar que houve um assédio ali do que tá sozinho dentro de uma sala e o cara descascando em cima de você. Mas né? o assédio, eu acho que ele tem que ser somente... Vou reformular. O assédio, a gente tá falando de assédio dentro do trabalho. Sexual, a gente nem vai entrar nisso porque, né, gente? Todo mundo aqui já sabe que tá errado, né? Tipo assim, vamos conviver em sociedade dentro da empresa. E não precisa ser na empresa, qualquer lugar tá errado. Qualquer lugar, ainda mais na empresa, né? Tipo assim, tá. Então vamos falar do assédio moral, que pode acontecer, que esse normalmente, pelo que a gente tá vendo no TST, porque a gente não trabalha com fake news, a gente pode errar, mas a gente não trabalha com fake news. A gente viu, Leandro, que é muito alto o número de ações trabalhistas com a reclamação assédio moral, não é? Sim, você tem um ranking, né, de um top 20 tanto na Justiça do Trabalho, quanto na segunda instância, quanto no Tribunal Superior, que você tem essa questão do dano moral, né, incluído aí. Então, é até engraçado, porque assim... Engraçado não, você vai vendo o quanto as coisas vão se consolidando. Olha, você tem casos mais comuns, questão de aviso prévio, né? Lembra? Um dos talks a gente fez aquele... Universidade Tangerino. Universidade Tangerino. Ó, pessoal, curso novo, você entra lá, facinho, universidadetangerino.com.br. Lá tem um curso com o Simão que fala de sistema, tem um curso comigo que fala sobre DP e tem um curso do Leandro que fala sobre ações trabalhistas. O top 10 ações trabalhistas 2020. 10, igual música, né? Então, assim, você vê na primeira instância que o assunto de dano moral, né, e aí pode estar relacionado também à questão de assédio moral, ele está em 19º, se eu não me engano.
Quando você vai para a segunda instância, ele já sobe mais. E quando vai para o superior do TST, ele já está lá em, se não me engano, 7º, né? Então, assim, você vai vendo que é uma questão de prova, é uma questão de análise individual de caso a caso, e aí isso vai aumentando ali, né? Então, os casos que ensejam dano moral, eles estão muito presentes, são um dos assuntos mais recorrentes na Justiça do Trabalho. E esse reality aí foi um gatilho para mostrar o quanto está presente, né, na nossa sociedade. Sim, você vai vendo o que vai acontecendo com as pessoas, né? O quanto elas vão se enclausurando dentro de si para poder, por causa de uma ação externa, né? Então... Mas a polêmica, hein? Então é o seguinte, rendeu o bloco. Vai o advogado, vai, João. Foram mais de 120 mil ações em 2020 com assédio moral. Online, hein? Com home office. 120 mil ações. Só que nem todas essas 120 mil ações o assédio é verdadeiro. Eu vou trazer um exemplo, 2. Esportivo. Dedé, zagueiro do Cruzeiro, pediu assédio moral. Não acredito que somente pelos atrasos, mas porque teve uma questão de um comentário que ele não gostou e considerou o seu trabalho como escravo. Não vou entrar em detalhes, mas o escravo que ganha 6 dígitos está indo muito bem. E a gente teve um caso também no Atlético que o Ricardo Oliveira ele foi afastado das suas trabalhos, foi treinar separado e entrou com ação moral. Então ali teve um ato, né? Eles tiraram e separaram ele, fizeram tipo uma exclusão. Mas no outro, não pegou. Então, tipo assim, dos 120 mil, a gente não tem esse número de quantos que foram revertidos ou não. Porque dentro da ação pode ter várias coisas. Mas assim, eu tenho muito medo de a gente pegar uma verdade absoluta que, por exemplo, você pode estar sendo demitido porque você não realiza a sua função. Você teve vários avisos, você teve treinamentos, você realmente é ruim. E a empresa te mandou embora por causa disso. Não, ele teve assédio moral porque ele me chamou minha atenção, tá? Mas o contexto mostra que ele teve todas as chances. Então, por exemplo, como que fica para a empresa também, para ela descaracterizar essa cobrança? Porque eu tô cobrando, cara, a gente tá pagando ele tem que entregar. Obviamente que você não vai chegar e falar assim, ô vacilão, cadê meu resultado? Mas assim, eu vou dar esse exemplo, que o cara, do nosso amigo zagueiro, então esse exemplo, ele não faz trabalho escravo. Você entendeu? Tipo assim, ele recebeu um comentário que ele não gostou, ok. Mas durante todo o contexto na qual ele ficou, por exemplo, Dedé, desculpa, você está assistindo isso, não entra num processo, a gente não, foca no seu processo aí. Ele ficou mais um tempo com o Cruzeiro ajudando. Então, tipo assim, trazendo para a empresa, como que ela consegue ter essa segurança? Como é que você acha? Então, tipo assim, de ter uma cobrança e, assim, ter aquela linha tênue de cobrança, porque todo mundo vai reclamar em algum momento, né? Eu penso assim, a melhor solução sempre é você ter processos bem definidos, né? Então, se você dá feedback, se a sua empresa dá feedback, a ideia é que tenha uma linha para essas reuniões, que sempre tenha reuniões, né, também em conjunto, para que as pessoas vejam como que é feita essa conversa, essa troca de ideia, essa troca de informação e que existe, assim, aquele padrão de sempre ser transparente, ser claro, ser leve com as pessoas, porque é muito difícil, né? Uma pessoa só destoar. Você tem uma equipe de 20, você dá 19 feedbacks e as pessoas são extremamente satisfeitas. Um apenas vai estar reclamando? É complicado. E outro, se você puder também sempre dar esse feedback, quando é o one-on-one que a gente fala, né? 1-a-1. Numa sala que tem câmera e tudo mais, também é mais para sua segurança, né? Porque realmente a gente fica... É muito subjetivo, como você falou, durante todo o período. A pessoa pode chegar e atestar uma coisa, só que ela tem que provar e você tem que ter a contraprova, né? Então, assim, quanto mais segurança você puder ter, eu acho que com processo, em ambiente monitorado, tudo fica mais fácil. Exato. E também assim, recomendável que a empresa tenha manuais, né, de conduta, manuais informando o que é certo, o que é errado, o que tem que se evitar, o que não deve, o que não se deve fazer, né? Então, você evite. Incentivar posturas positivas, incentivar questões interessantes, né, a serem apresentadas.
E também, assim, é até bom falar, porque o Talks ele não morreu, né? O Talks não morreu, o antigo, né? Eles continuam lá, tá lá na playlist do Tangerino. E Morreu lá, sim, porque eu não quero mais ficar montando estúdio. Chroma key. Não, acabou. Agora o nosso é simples. Agora tá lindo aqui. Vai fluir, sentadinho, microfone, tudo. Vocês estão gostando? Dá seu comentário aqui, vê se você está preferindo. Like também, se quiser, tá? Um botãozinho. Mas ele morreu tá? sim. Não, calma. Morreu o formato. Não é assédio, Não mas vem. eu não, de baixo pra cima, né? Mas eu não vou fazer aquele negócio de novo. Não, o que eu digo é informação. A informação não morre. Não morre. A informação não morre. Então, lá... Só muda. Mas a gente comentou exatamente na parte de home office, essas coisas, que o Ministério Público do Trabalho lançou um documento dando diretrizes, né? Do que vem falando, de como se comportar em home office, do que fazer em home office. E lá você tem a questão do cyberbullying, que eles chamam. Então a galera tá lá na câmera, tá de uma determinada forma, alguém tira um print, sacaneia, brinca, não sei o que, e isso aí atinge a pessoa de uma maneira que ela não sente bem, que ela se sente humilhada e tal. Então, assim, é por isso que é importante você ter. O poder público, ele pode até conseguir abranger todas as situações, mas ele acaba demorando, ele não acompanha. As empresas são muito mais dinâmicas, as relações humanas são... Aí filosofando. Mas existe assédio moral cibernético? Online? Você tem o que eu tô falando, o Ministério Público do Trabalho te chamou de cyberbullying, que é aquela história que você tá ali no ambiente virtual e você tá sendo de uma certa maneira humilhado, né? Então tem. E assédio também não é só assédio moral, né, gente? Eu gosto sempre de falar isso. Não é só cobrança, pode ser também uma carga excessiva de trabalho, não pode? Sim, como também o desprezo, né? O desprezo pelo que você faz. Eu acho que é tudo aquilo que pode diminuir a pessoa ou causar algum tipo de prejuízo para ela, físico ou psíquico, né? Então, tudo dentro desse âmbito, quando feito de forma exacerbada, eu acho que se configura um assédio moral. A questão do assédio moral é você criar um ambiente, né, onde aquela pessoa se sinta de uma certa maneira humilhada, rebaixada. Nocivo, exatamente. Então, o assédio moral está muito ligado a isso. É lógico que você vai ter ambientes que são competitivos, é lógico que você vai ter ambientes em que você vai se sentir trabalhando muito, a sua saúde vai embora e tal, não sei o que, mas é a política da empresa, mas não tem, ela está num limite ali, ela não ultrapassou a linha, né? Então você não se adaptou àquela forma, então você ou vai para outra empresa, ou você dá o feedback, né? Você fala o que você tem, o que você está sentindo e tenta mudar, né? A empresa, ou enfim, ou você vai para o outro trabalho, aí fica na sua opção. O que não pode é você ter humilhações, realmente, de fato. E aí entra também a carga excessiva, que você mencionou, de trabalho, aquela questão missões impossíveis, né? Me entrega um relatório de, sei lá, quantas laudas por 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, entregar até às 6, entendeu? Coisas que não vão acontecer, e isso acontecer recorrentemente. Uma coisa aconteceu uma vez ou outra, uma falha, né? Você tem uma cadeia ali, alguém na cadeia fez uma besteira, sempre falam isso, né? Se a coisa virou de uma hora para outra urgente é porque alguém na cadeia pisou na bola, né? Então, toda desvantagem começa com uma falha humana. Já começa por aí. Isso aí. Sabe uma coisa que eu acho bem complicado? Eu acho o seguinte. Vamos fazer uma situação hipotética. Nós estamos aqui gravando Talks. Chega nosso chefe e começa a xingar a gente aqui ao vivo. Mas não é, ele não vamos xingar um exemplo bom, mas faz uma cobrança e fala assim: detestei, vocês são muito ruins, melhorem, todo mundo tá fora. Dá esse microfone aí. A gente não fala 10, a gente fala sobe pro 10 lá e resolve tudo. Beleza. Assédio moral gravado, ao vivo, nós temos a nossa testemunha, que é o nosso câmera que mora 2 cidades aqui. E aí a gente vai entrar com a vai receber a rescisão, a gente vai entrar pedindo, entre outros, e lá o assédio moral e contando esse episódio. Existe uma prática, não sei se é lei, não sei se é regra, de acordo com o artigo 478, né, que a gente viu, que é o seguinte. Colou aqui. O que acontece? A base de cálculo para o assédio moral, dentro de uma rescisão, normalmente é a quantidade de anos multiplicado pelo valor da sua última remuneração.
Não vamos comparar somente remuneração, porque assim, né? Eu, perto de vocês, eu tô muito abaixo. Então, por exemplo, ainda mais quem fez meu contrato aqui. Alvivaço quer mandar uma lorota então dessa. vamos botar na mesa então, papai. Eu não queria ter salário. Eu não então, falo de salário. Mas tá, ninguém tem. Eu tô dando um exemplo. Então, teve uma situação. Com essa. Como é que eu posso falar? Com essa situação, o assédio moral que foi igual para nós três vão ter valores diferentes de acordo com a nossa rescisão. Então vai ser sobre o meu salário. O salário aqui de todo mundo é igual, é um ótimo salário. Mas, por exemplo, o Simão tem 5 anos, você tem 3 anos, eu tenho 2 anos. Então a mesma situação vai trazer diferentes valores de assédio. Mas aí, doutor, onde que fica a Constituição que são todos iguais perante a lei? Não, é o seguinte, é o que eu falei, tudo é analisado caso a caso. Então, numa situação dessa, hipotética, né, porque nosso chefe nunca faria isso com a gente, jamais, deixando claro, né, Léo? Esperamos. Eu só quero dar um spoiler que o Simão já agrediu o Leonardo no futebol e não teve nenhuma represália. Tem nada disso. Isso é para ganhar audiência. Polêmica. Vamos trazer o Léo aqui para ele contar esse episódio. Mas, claro, né, dentro de uma situação dessa, o ideal, o certo, né, que se todos sofreram a mesmo constrangimento, significa, em tese, que deveria receber todo mundo igual, já que, né, a ação foi a mesma, igual para todos. Só que aí o dano moral ele é muito subjetivo, né? Então eu posso ter levado isso menos a sério do que o Simão, que levou menos a sério que você. Mas como é que o juiz vai saber disso? Não, mas se tiver uma ação e um recebeu, o outro quer. Não, exato. Você vai jurisprudência aqui, doutor. Então, assim, numa situação dessa, é lógico que, em havendo, né, a possibilidade das pessoas, né, presentes receberem indenizações diferentes, eu, como advogado da pessoa, eu sabendo do que aconteceu, eu vou simplesmente chegar, olha, peraí, o cara recebeu isso por tal disso. Então, assim, vai para uma instância superior. Essa instância superior vai ter o critério dela. Então, ela vai colocar ali, ela vai falar, não, majora então, ou então diminui porque está muito alto. Tudo que é relacionado a um dano à honra, né, à imagem, alguma coisa moral, ela é muito subjetiva. Então, existe esse cálculo, né, que a gente viu aqui no site confiável. É confiável mesmo, não estou debochando não, tá? Mas existe realmente esse cálculo, mas isso é feito para tudo. Então, assim, tanto para consumidor quanto para... Você precisa ter uma base, né? Você tem que ter uma base, exatamente. Então, assim, por exemplo, situações em que de indenizações de grandes acidentes, né? Vamos botar o caso da Vale, por exemplo, né? Onde tem um acidente muito grave. Às vezes as indenizações acontecem porque você não demoram a serem pagas. Lógico, você tem, né, toda uma negociação ali, enfim, mas você às vezes não tem parâmetro para isso. Então você pega um desastre de avião onde pessoas em grupo faleceram para justificar a indenização de uma situação de soterramento que aconteceu naquela hipótese. Então, assim, você vai pegando parâmetros. Esse é um cálculo, pelo que eu li também, é um cálculo que o juiz pega de parâmetro. Só que ele nem sempre vai funcionar, né? Porque imagina você... Tem também o porte da empresa no meio também. Tem o porte da empresa. Eu ia chegar lá, mas tem o porte da empresa. O fato de, por exemplo, vamos supor, você acabou de entrar, você já sofreu um assédio moral pesadíssimo. Aí a sua indenização é um salário, entendeu? Então, é puxado. Dentro dessa base, o juiz vai entendendo e vai vendo, até por jurisprudências também, que existem, né, antes de casos semelhantes, o juiz vai valorando ali, vai vendo. É o estudo do caso, né, Lê? O estudo do caso. Então, Simão, numa situação dessa, não seria nem inteligente entrar com uma ação conjunta, né? Porque, por exemplo, assim, eu tô pensando matematicamente. Os três é o mesmo valor, às vezes pelo tempo de caso em ações separadas, quem tem tempo mais ganharia, né? Mas aí ao mesmo tempo, na sua opinião, é a mesma questão, entrou separado, um ganhou 10 mil, outro ganhou 20 mil, outro ganhou 5 mil.
tem relação, então, tipo assim, eu posso entrar e falar assim, pô, mas fulano ganhou tanto. Igual aquela pergunta do contra-cheque, por que fulano ganhou tanto e eu ganhei tanto? Existe essa possibilidade? É que nem a gente tava conversando, a questão da análise do caso, né? Então tem que ver o tamanho do dano, a forma como a pessoa se expressou, a forma como o advogado também, né, iniciou aí a questão da ação judicial. Então eu acho que tudo é parâmetro. É claro que um vai servir para nortear o outro, mas vai ser muito... vai ser muito pessoal mesmo, né? É muito subjetivo. E outra coisa, então, por exemplo, numa situação dessa, vamos estar lá, por exemplo, tava nós três aqui. O Simão saiu revoltado, bravo com o Léo. O Leandro, sei lá, talvez não. Eu falei assim, gente, ele tá certo, eu não sou ruim mesmo. Temos que melhorar. Tem que melhorar e vamos tentar melhorar e acabou o assunto, não senti nada, é o jeito dele. O fato de nessa situação, somente o Simão ele entrar com uma ação com assédio moral e nós dois, por exemplo, não tiver entrado, fortalece não o Simão, mas fortalece a empresa e fala assim, poxa, na mesma situação, dois não acharam um e um achou. Isso é um atenuante? Não tem nada a ver, cada caso é um caso e tal. Mesma história. Eu, particularmente, eu entendo que cada caso é um caso, porque são vivências diferentes, são pessoas diferentes, né? Então, o Simão ficou revoltado porque aquilo atingiu ele de uma maneira muito mais grave do que a nossa. Né? Então, e aí a gente tá falando de um caso pontual, né? Quando a gente fala de assédio moral, tem aquela questão do prolongamento, enfim, né? E tal. Mas pegando esse exemplo e considerando que houve um assédio moral, vai muito da pessoa. Então, por exemplo, eu posso entender que não, você também não, o Simão entender que sim. Aí se eu vier a entrar com ação, né? Você com certeza não vai entrar porque você concordou e acha que tem que melhorar mesmo esse ponto final. Só que se eu vier a entrar com uma ação, eu não vou pedir assédio moral, por exemplo. Eu vou só pedir minhas verbas, que possam estar erradas, e ponto final. O Simão não, o Simão vai entrar de solo, porque ele tá revoltado. O Simão sempre entra de solo. Eu sou Beck clássico. Sacanagem, Simão, não foi nem intenção. Não foi nem intenção, mas eu levantei a bola. Eu já tô queimado mesmo. Olha o bullying. Ao vivo, né? Nossa, Você se sentiu incomodado, Simão? Não, ainda não. Fio, fala 3 vezes ao vivo. Grava não aí. estou incomodado, pessoal. Então, isso é bem legal, esse exemplo. Então, o que não é considerado assédio moral e o que é? Fica no campo da subjetividade, igual a gente falou. Vê como é que é um negócio bem... É muito cinza, né? É muito cinzenta a área. Você falou desse exemplo, a gente também pode pôr outro exemplo. Vamos supor que 2 são velhos de casa e um é novato. Os 2 mais velhos já conhecem o jeito do chefe. Vão entender que é uma cobrança do dia a dia. O que é novato, ele pode se sentir ofendido só por não conhecer a pessoa. Se ele conhecesse, talvez ele levasse uma boa também. Sim. Então é questão, eu acho que é muito subjetivo, que vai muito da pessoa, do que ela sente. Dos traumas, da vivência, igual o Leandro falou. Eu acho legal a gente, assim, é difícil você trazer dicas, né? Tipo assim, dicas do assédio moral. Dicas pra não se fazer. Então, mas assim, se você pudesse, ver se vocês concordam comigo, se você fosse fazer, tipo assim, dicas que caracterizam o assédio moral, seria excesso de trabalho comparado a outros da mesma função? Isso. Outra coisa que seria bem legal seria, por exemplo, num processo seletivo ou até mesmo no dia a dia ignorar a presença da pessoa, porque isso muitas vezes acontece, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas todos têm que tratar as pessoas com respeito. Isso. Então acho que ignorar, tipo assim, nós estamos aqui conversando, eu acho que tem que comprar um microfone A, eu acho que tem que comprar um microfone B, a gente tem que... Beleza, Leandro, vamos resolver aqui, né? Tipo o famoso peso 5 que tem nos negócios. Uma outra coisa seria, tipo assim, espalhar rumores, pô, você viu o Simão depois que o Chicão nasceu, não é mais ou menos, né? Não chega na hora, não faz essas coisas e tal. E por fim, eu acho que quando tem aquela birra, sabe? Eu tenho uma menina, ela, graças a Deus, não faz birra, mas quando tem, por exemplo, aquela birra de, por exemplo, eu quero prejudicar o Simão e fico vigiando ele excessivamente, como se estivesse no Big Brother, para voltar para o nosso assunto, para pegar uma vírgula, mesmo ele estando errado, teve um excesso aí. Então acho que essas são as coisas legais de caracterizar, ou tem algo mais assim? Eu também colocaria também a questão da exposição, né? Sempre tentar não expor o outro, tudo que você tiver que tratar com aquela pessoa, tentar tratar num papo mais individual, você é outra pessoa, porque a gente não sabe como as pessoas podem se sentir, né? E também, para quem é líder, para quem faz liderança, sempre tem um diálogo aberto,
aberto, deixa esse canal aberto também, porque caso seja necessário dando feedback, a pessoa te dá um feedback também, ela tem essa liberdade, né? Porque isso pode ser... É uma prevenção. É um tipo de prevenir esse tipo de situação. E por exemplo, velho, tipo assim, você tá numa empresa enorme, tá na Nike. A Nike não te conhece, a Nike sabe seu número e se você dá positivo ou negativo. Como que a empresa, ela é responsável pela atitude do seu empregado, que muitas vezes não tá sabendo o que tá acontecendo. Então, por exemplo, assim, a gente tá falando só de supervisor, coisas bem claras assim, mas às vezes tem uma questão que a gente brincou aqui que caracteriza, mas a Nike é gigantesca. O João Nike nem sabe o que tá acontecendo. João Nike. Da família Nike, nem tá sabendo. Se quiser mandar uma pergunta pra gente, tá precisando. O que acontece? Ele não sabe o que tá acontecendo no negócio, ocorreu o problema e foi uma coisa de rixa pessoal, de um com o outro. Às vezes nem vamos pegar gestor, não. Mesmo nível. Tipo Carol Conká e... Qual é o nome daquele menino? Lucas Penteado, beleza. Isso. Então os dois. A empresa ainda assim responde. Lógico que vai falar, tá dentro da empresa, tal. Mas até onde vai a responsabilidade da empresa e não do indivíduo? Tô falando isso que aí é uma ação trabalhista ou é uma outra ação, entendeu? Vamos primeiro no âmbito trabalhista, né? Então a empresa ela é obrigada a ter um ambiente saudável. Né? Ela tem que gerar para os seus funcionários um ambiente em que ele possa desempenhar a atividade que ela precisa de uma maneira saudável. Então, a partir do momento que ela falha nessa situação, ela acaba sendo responsabilizada junto com a pessoa que fez. Né? Então, é uma responsabilidade, eu diria até compartilhada, mais subjetiva, né? Porque tem que provar, tem que ver e tal. Então, assim, vamos supor, o funcionário... Eu tô me vendo aqui como advogado da empresa, tá, galera? Então, assim, eu tenho que me colocar nesse lugar. Então, o que acontece? Se, por um lado, a empresa teve essa informação, estava sabendo do que estava acontecendo, não tomou nenhuma atitude, não tem nenhum canal para comunicação, não conseguiu resolver de nenhuma forma, enfim, não tem um manual de práticas, né, de recomendações. Cara, se ela não estava sabendo, vamos lá, vou voltar, né, porque eu estava falando o negócio todo. Se ela não está sabendo disso e ela adotou todas as medidas, né, tem um canal de comunicação, tem uma informação ali e tal, teve tudo, mas o funcionário ele não usou nenhuma dessas formas para poder alertar que ele estava sofrendo esse assédio moral. A empresa, eu como advogado da empresa, falo assim, olha, a gente oferta tudo isso aqui para o funcionário para ele evitar de sofrer, né, um assédio moral. Por que ele não procurou a gente? Já veio aqui direto. Né? Então é uma questão, não vou falar que é má fé, porque a má fé ela tem que ser provada, mas é uma ausência de boa fé, não sei. Eu acho que assim, é a passividade, né? Porque se existem as ferramentas, é para ser utilizado. Sim, se ela criou tudo para que o funcionário pudesse conversar com ela e mostrar o que está acontecendo, a Nike é gigantesca, mas tem lá o atendimento específico para isso, algumas preservam anonimato, enfim. Então a Globo ela é responsável pelo assédio que o menino tomou? Porque tá dentro do Big Brother. Do garoto lá? O garoto lá. Não, tô dando um exemplo assim. Sim, a Globo como empresa sim. tem um projeto na qual se chama Big Brother, na qual está tendo um assédio moral. Uhum. Ela também é uma responsável direta disso? Porque provavelmente o Big Brother deve ter um contrato e tal. Não, é isso que eu ia falar. Eu tô falando assim, nessa situação, acabou o Big Brother. Ela tem culpa, porque a empresa não foi avisada. Ela foi avisada, ela viu e transmitiu. Você entendeu? Então cabe isso num assédio trabalhista, assim? Você quer falar primeiro? Eu vou dar minha opinião, né? Eu acho assim que, se a gente for parar pra ver friamente, ela tem responsabilidade. Porque o menino chegou num ponto de não aguentar, mas se manter no ambiente que ele se propôs a estar. Uhum. Na segunda semana, eu não acompanho, mas a gente vê pelas mídias sociais. Eu vejo. Eu não vejo, não, mas assim, todas as páginas só falam de Big Brother. Então, assim, na segunda, terceira semana, não sei, o menino já não aguentou mais ficar no ambiente. Se fosse uma agressão física ou qualquer outro tipo de agressão, com certeza a pessoa que foi o agressor na situação teria sido desvinculada do programa.
o assédio moral, a agressão ao psíquico, ao intelectual da pessoa, ela não foi levada com o mesmo tom de gravidade que seria uma agressão física. Então, assim, eu acho que de certa forma é responsável. Mas opinião, hein, gente? Medo da Globo. Eu, pra ser muito honesto, eu acredito que isso esteja resguardado no contrato, lógico, obviamente. O contrato para esse negócio de Big Brother deve ser um contrato extremamente completo, até porque a gente já tá há 21 anos nessa brincadeira. O primeiro, né? O primeiro, né? Aquele papel de pão, não, mentira, nem isso que ia acontecer, né? Mas eu acho que o contrato resguarda muito bem isso. Eu não os vejo como funcionários da empresa para ter uma característica do assédio moral aí nessa esfera trabalhista, mas existe uma pressão psicológica muito forte que foi exercida sobre o garoto a ponto dele desistir, dele se sentir humilhado, né? Enfim, não só ele, mas outros também agora estão falando, né? Acompanhando aí. E o mesmo agressor, né? Continua. A pessoa tá ali. Mas nesse caso específico eu entendo que é uma coisa à parte. Até porque a Globo, não estou defendendo a Globo por nada não, mas eu acho que a relação ali é uma relação contratual. Não é relação de trabalho, né? Não é de trabalho e as pessoas se dispuseram ali, elas sabiam do risco, elas sabiam, lógico, você não imagina como é que vai ser dentro de uma casa daquela com mais de 19 malucos, mas né? Você é maluco mais 19, mas enfim. Mas você me falou um negócio aí que eu fiquei preocupado. Você falou assim, os habitantes da casa do Big Brother, eles não são considerados funcionários da Globo. Beleza. Então assédio não pode contra PJ, não pode contra empregado terceiro, ou isso não tem, ou isso é um caso específico que a gente está falando. Por exemplo, a gente tem uma construtora que eu contrato mão de obra terceira. Os caras começam a perceber que a cobrança sobre o terceiro é maior do que quem tá lá. E realmente, muitas vezes porque eles são terceiros, então eles iam fazer algo específico, você tem que entregar e tal. Essa empresa terceira, ou os famosos PJs, que emitem notas, né? A nova consultoria, o novo modelo de trabalho, também consegue esse assédio, né? Também estão... a empresa tem que preocupar com isso, a empresa contratante, não a que contratou o terceiro, mas a que contratou a empresa terceira, entendeu? Uhum. Existe essa questão também, ou não assinou carteira, não reclama? Não, eu particularmente, assim, só voltando à questão do Big Brother, só para concluir, ainda a Globo, ela oferece, né, apoio psicológico, ela parte da premissa também, e aí não só o BBB, mas também outros realities também, ela parte da premissa, olha, você não é obrigado a ficar aí dentro. Você tem um botão, você tem só você entrar. Você entra no confessionário e fala, eu quero ir embora, entendeu? E ponto. Você quebrou a cláusula contratual e você tinha direito a fazer isso, mas você quebrou a cláusula contratual e vai embora, né? E ponto final. Então, assim, por isso que eu entendo que nesse caso específico a Globo não seria responsável. Lógico, se houvesse uma omissão, né, alguma coisa muito, muito grave, aí de uma certa maneira sim, mas nesse caso não. Voltando nesse assunto, você quer incluir aquelas questões de pejotização, onde a pessoa é uma PJ e trabalha como se fosse um funcionário? É porque eu considero mais ou menos o mesmo nível de empresa terceira, né? Porque, por exemplo, nós prestamos serviço para o Tangerino como consultoria. Nós somos a própria empresa terceira. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que fica... Se eu chamo um câmera e isso não acontece, mas finge que eu contrato o Luiz e eu pago ele. Ele é meu funcionário, está prestando um serviço para o Tangerino. É esse que é o modelo que eu queria te perguntar. Então, por exemplo, você falou, pô, os caras não são funcionários da Globo, eles são do Big Brother. Então, tipo assim, empresa terceira também tem essa questão? Ou, se alguém da empresa contratante, que contratou a empresa terceira, faz o assédio moral nesses funcionários terceiros, a responsabilidade é da contratada ou vai pra cima, subsidiário, sobe? Entendi. Então vamos lá. Volta aí. Contratei uma empresa. Tá. Eu chamo a empresa João Paulo. O João Paulo contratou a empresa Simão para ser terceiro. Você terceirizou. Terceirizei. Tá. Ó, Simão, você vem cá, você vai fazer todo o meu onboard. Beleza? E o Simão falou, pô, não aguento. Vou contratar o André e... Nossa Senhora. O André é ruim de serviço, vamos pegar outro. Mentira, o André é de boa. Pegar o André. Tá vendo aí, né, André? O André deve estar vendo aí. Vamos pegar o André e a Priscila. E aí a gente falou excesso de trabalho, brigou, chamou muito forte a atenção da Priscila e do André. Eu como primeira empresa.
é responsabilidade do terceiro, ou vem pra mim também, que sou o contratado, ou se passa por algum ou não. Esse que é a questão. O agressor é a primeira empresa, nesse caso. E responsabilidade pra empresa terceira? Você entendeu que é um negócio? Eu não consigo ver esse vínculo para você causar um assédio moral, entendeu? Porque se é um prestador de serviço, né? Por isso que eu perguntei o negócio de pejotização. Porque existem casos onde pessoas se colocam como PJ e a empresa, né, usa aquela pessoa como se fosse um funcionário, de fato. Exato. E aí eu entendo que sim. Que nesse caso aí vai configurar um vínculo de emprego e tal, e a pessoa acaba, de uma certa maneira, se sentindo coagida, né? Vamos botar assim, tem o medo de ser demitida ou de ter o seu contrato encerrado. Eu acredito que sim, eu acho que vai nessa linha. Mas quando você é um mero prestador de serviço, e aí tem uma terceirização da terceirização, não sei o que, eu somente uma terceirização. É somente uma terceirização, tipo assim. É uma só, mas eu acho que mesmo assim, eu acho que não. Eu, particularmente, pode ir pra canelada semana que vem, mas eu não vejo esse assédio moral quando é uma relação de contrato. Somente se for uma coisa assim, fora da caixinha, né? Seu animal, aí você pode entrar em outra esfera que não é trabalhista. Aí você vai pegar na parte civil, você vai pegar na parte penal, entendeu? Criminal. Eu acho que vai mais nessa linha. Entra o assédio, mas talvez não na área trabalhista, né? Você entra numa injúria. Aí já é uma outra... calúnia, o abuso sempre vai existir, só que ele não é um abuso trabalhista. Ele vai ser, por exemplo, pessoal, né? Sim. Civil, uma relação civil entre as partes, né? Eu acho que sim. Então, pessoal, eu acho que a gente já passou bem o tema, sabe? Eu acho que a gente pegou bastante. Eu vou fazer um encerramento breve para ir para a edição. Mas antes de eu fazer esse encerramento breve, eu queria saber o que vocês acharam, se tem mais alguma coisa para colocar. Tipo assim, não cometa assédio, que é óbvio, né? Mas tipo assim, uma dica, um comentário, algo do tipo. Eu acho que acho que a gente discursou bastante, passamos por todos, demos dicas aí, né, de forma indireta também, de como não estar cometendo assédio. Eu acho que é conscientização, pensar no outro antes de falar qualquer coisa, porque tudo hoje pode encarretar algum prejuízo, algum processo, então a gente tem que estar sempre atento e nunca levar os problemas, né, de casa para o trabalho, porque isso aí é um ponto que pode sim acabar ocasionando esse assédio até sem você perceber, quando você vê você já fez. Então é separar o pessoal do profissional, e eu acho que é isso. O que eu tenho a dizer, assim, a gente esgotou bem o assunto, eu acho que a gente falou bastante sobre isso e eu acho bem bacana, porque esse novo formato, a gente ficava mó tempão gravando, lembra? Mó tempão, não só para arrumar o estúdio, mas mó tempão para gravar também. E assim, era mais demorado do que está acontecendo aqui hoje, que a gente está assim, sentado, batendo papo, cada um na sua distância aqui e tal, não sei o quê. E eu acho sensacional, a gente conseguiu esgotar o assunto, conseguiu contextualizar ele dentro de uma situação atual, dentro de vários cenários, e estão aí, eu acho que eu gostei então bastante. Então você continua torcendo pra Carol Conká, então? Oi! Pessoal, seguinte, queria agradecer a todo mundo. A gente tem alguns avisos básicos, a gente fez o nosso primeiro ao vivo, então acho que assim, a gente teve algumas falhas que a gente vai continuar melhorando. A gente vai verificar algumas outras questões que a gente tinha conversado antes do programa, mas fica à vontade, conta pra gente o que você acha que pode melhorar, tal. Lembrando que o nosso papo completo vai estar no Spotify, que é o nosso canal oficial no Spotify agora, a gente tem, que chama Tangerino Talks. Então você pode escutar durante o dia, você pode escutar quando você estiver sofrendo abuso do trabalho, pra você falar, opa, falaram que isso tá errado, tal. Vou ligar meu gravador. Exato, então tipo assim... O primeiro vídeo no carro, vai colocar, no ônibus, vai colocar, você pode colocar em qualquer momento, você escuta lá, você vai saber, joga PlayStation, faz o que você quiser, mas escuta a gente e se inscreve. O primeiro vídeo, somente com o som, o vídeo é ótimo, o primeiro som que vai estar no Spotify vai ser só amanhã. Então, não pode falar o que você pode falar. Quinta-feira? Então na quinta-feira vai estar no Spotify. Então, são 2 cidades de diferença, né? Até ele fazer, lá não tem internet, você ficou sabendo? Claro. Olha o bullying, olha o assédio. Mas nos outros programas eu não vou falar quem que fica preso com água quando chove. Mas aqui, então voltando, gente,
Muito obrigado. Entra lá no Spotify, toda quinta-feira tem lá um som novo pra gente. No YouTube vai sair o nosso compilado, vocês vão ficar por dentro. E no nosso próximo episódio, toda terça-feira, 19 horas, Isso a aí. gente tá aqui pra vocês participarem, entrar em contato com a gente por Instagram ou pelo chat, beleza? Pra finalizar, não se esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Novidade. E espero você semana que vem. Até mais. Até mais, pessoal. Valeu.